A cinematografia foi um encantamento para mim até hoje. E eu tive a felicidade de acompanhar toda a evolução do cinema. O meu nome é Henrique de Oliveira Júnior, eu nasci em Valinhos, em 13 de setembro de 1920 e morei em Valinhos até aos 5 anos de idade, quando eu mudei para Campinas, porque a gente precisava sair da fazenda, meu pai é administrador e nós tínhamos que aprender alguma coisa aqui numa cidade grande. Aí, em 1926, eu comecei a conhecer a cidade e meus irmãos iam ao cinema no Cine Coliseu, que ficava no Largo Carlos Gomes, que tinha uma programação muito interessante. Gostei muito do cinema, tive uma inclinação muito grande e comecei, ao invés de assistir os filmes, eu ficava na porta da cabine olhando os projetores, naquela projeção dos filmes, que naquela época eram 2 projetores, e tinha na cabine um operador e um ajudante. Aos 8 anos de idade, depois daquele entusiasmo pelo cinema, eu ganhei do meu irmão Carlos, que era dentista, uma máquina fotográfica de caixotinho, e eu comecei a fotografar e aprendi a revelar o filme também. Esse gosto foi muito grande pela imagem e eu comecei a me dedicar mais ao cinema. Eu cheguei depois aos 14 anos e fui ao cinema e falei com o gerente se queria me colocar como praticante de cabine para conhecer melhor. Ele achou que eu era muito jovem e muito franzino para aquele tipo de trabalho. Mas eu insisti tanto que eu queria aprender a funcionar na cabine que ele me arranjou um lugar e eu fiquei aí aprendendo na cabine e trabalhando. Esse era um cinema em Sousas, que eu exibia filmes em 1939, a convite do padre Casimiro Gomes de Abreu, porque lá tinha projetores para fazer um cinema público, e fiquei sócio do cinema, tomando conta do cinema em Sousas. Aqui foram exibidos grandes filmes que fizeram sucesso na época. Esta foto mostra esse projetor de cinema de 35mm sonoro que eu construí de 1938 a 1942. Um sonho que realizou porque eu sempre lutei para ter uma máquina de cinema e cheguei ao ponto de construir essa máquina que tinha quase 900 peças e mais ou menos 800 quilos. O senhor Henrique de Oliveira é uma personalidade histórica, né, da maior importância para a história cultural do Brasil. Essa fotografia mostra os elementos de São Paulo da Confederação Brasileira de Fotografia e Cinema, visitando a cidade e conhecendo o projetor de 16mm que eu construí em 12 meses e hoje se encontra no Museu da Imagem e do Som. Desde 62 nós temos tido uma atividade constante. É desde esse período que eu passei a admirar muito mais o Henrique, além da sua capacidade de trabalho que eu já conhecia, a sua capacidade artística, tanto como fotógrafo, grande fotógrafo que era, quanto um realizador de cinema. O meu entusiasmo pela fotografia e pelo cinema me fez adquirir com muito sacrifício, a longo prazo, essa câmera Payard Bolex de 16mm. Primeiramente eu realizei um filme em Valinhos em 1952, Lição Merecida. O misto de um cowboy com garotos de 10 a 12 anos, que foi um filme muito interessante.
Essa câmera também participou da realização do filme do Cine Clube Universitário, que foi um pedreiro. Depois também o artista. E eu fiz também um curtíssima-metragem para o Festival Jornal do Brasil em 1969 e ganhou o prêmio em terceiro lugar, o melhor filme em 16 milímetros. O festival exigia um filme de 90 segundos. O filme chamava Ser. E ele começava com o despertar de um relógio de uma criança que nascia. E o tic-tac do relógio marcou a passagem do tempo, os 90 segundos do filme. Circundado por uma silhueta de buraco de uma fechadura que se abre e se fecha com o nascimento e com a morte. Essa visão sintética, coesa, capaz de contar uma história com começo, meio, fim, conflitos, resoluções, como se fosse uma narrativa, um romance, um conto, uma novela, em apenas 90 segundos, entendeu? É de uma criatividade realmente, por todos os motivos, admirável. Seu Henrique de Oliveira Júnior, eu vejo como uma espécie de uma referência do audiovisual em Campinas, né? Uma referência que se fez a partir do autodidatismo, numa época em que a cultura visual só era apreendida dessa maneira mesmo. E o seu Henrique deu um forte tom autoral para os seus trabalhos. Com a filmadora Bollier, eu filmei o filme Tabela. É um filme que tem mais de 25 prêmios, inclusive internacionais. Filmei também Bailado. E filmei um filme sobre Eduardo Belgrado. E no cinema, principalmente na produção dele voltada à ficção, uma preocupação muito existencialista, um pouco no bojo daquilo que acontecia nos anos 60, 70, o auge de Godard, de Bergman. Então ele filmava, assim, pequenas indagações sobre a existência mesmo, sobre a vida, sobre o sentido da vida, com um olhar muito inquieto, que faz dele, com certeza, alguém a ocupar um lugar muito importante na história do audiovisual em Campinas. Um dos maiores orgulhos da minha vida foi ter fundado o Museu da Imagem e do Som de Campinas em 1975. Isso aqui é a amostra do cartaz do último Festival de Filmes Super 8 em 1983. Foram realizados 10 festivais em Campinas, no Centro de Ciência, Letras e Artes, com uma equipe de abnegados do cinema. Nós começamos então com esse grupo a realizar o Festival de Super 8 em Campinas, o que conseguimos realizar por cerca de 10 anos. Um movimento anual de 280 a 300 filmes por festivais. Os filmes eram censurados por 5 censores de São Paulo que vinham a Campinas para fiscalizar os filmes. Eram os filmes corajosos e bem feitos. Esta peça sobre a mesa de madeira é uma das primeiras filmadoras realizadas no mundo pela França no século XIX, e a filmagem era realizada
à mão, através desta manivela que virava e toda a base de madeira onde era colocada a objetiva, e esta caixa era o suporte para o filme, a película de 30 metros. Essa câmera filmou em Campinas o filme João da Mata, por Tomás de Túlio, que foi o operador, e agora está em poder do Museu da Imagem do Som. Depois de uma recuperação feita por mim, que ela estava em estado lastimável, e eu consegui deixá-la com esse aspecto funcional e bonito. Assistindo o seu filme, observa-se que a cena da luta ainda é muito boa, mas precisa se considerar, além disso, que filmado com uma câmera pesadíssima, sem movimento vertical, sem movimento horizontal. Para filmar esta luta, foi necessário 2 pessoas segurando a câmera, e eu, naturalmente, ao mesmo tempo que virava a manivela, tinha que empurrar a câmera para mais perto, mais longe, levantar, ir para o lado. Nós tivemos uma ocasião muito importante em Campinas, quando foi feita uma recuperação do filme João da Mata, que eu fui convidado pelo diretor e pelo Dr. Marino de Giatti, que tinha em poder o filme, e eu recuperei totalmente. Foi exibido mais ou menos para 2.000 pessoas no Teatro Municipal, e foi um sucesso. Depois, na ocasião, foi para São Paulo, ficar na Cinemateca, onde, devido a ser filme de nitrato e acetato, ele se inflamou e perdeu quase todo o filme, salvando-se algumas cenas. É uma pena que se perdeu esse material. Fiz mais de 80 filmes em minha carreira, entre curtas e médias metragens, e muitos premiados em festivais no Brasil e exterior. Então, com certeza, é alguém ainda a ser redescoberto, porque o cinema que ele fez tem uma dimensão de importância não só para Campinas, mas para todo o Brasil. Minha paixão sempre foi, é e será sempre o cinema. A gente teve um probleminha técnico, por isso que a gente inverteu a ordem dos filmes. Agora a gente vai fazer, então, convidar o senhor Ivo Coco, que irá fazer uma leitura de um poema. É isso? Bom, lição merecida. Começa o filme com uma explicação, porque, sendo ele mudo, não há fala, só ação. A história é conhecida, uma lição ao ladrão, que além de roubar o ouro, cometeu uma traição. Depois de efetuado o roubo, ao repartir o produto, atirou no companheiro, quis ficar com todo o lucro. Mas o mocinho aparece e, numa ação fulminante, acaba prendendo o pilantra,
numa cena hilariante. O companheiro do bandido, a tempo, foi socorrido e, como sempre acontece, se diz muito arrependido. Foi perdoado no fim, contanto que não tornasse, mas toda a plateia torcia para que alguém o matasse. Porém, a grande finale já estava delineada, o bandido na cadeia, a ordem e a lei preservada. Um grande exemplo foi dado com essa demonstração. O bem vencerá o mal, seja qual for a ocasião. Os artistas desse filme eram iguaizinhos a nós, todos entusiasmados, trabalhando, não a sós. Por trás da câmera, filmando, um cineasta e uma voz. Façam isso, façam aquilo, numa sequência veloz. O cenário, antiga fazenda, com escadas poeirentas, o gado pastando a carroça, uma porteira rangenta. Mas um detalhe intrigante, despercebido passou. Só tinha meninos no filme, nenhuma menina estrelou. Mas, apesar dessa falha não importante, afinal, que o filme se destinava a motivar o pessoal, na totalidade os atores, nenhum profissional, eram da nossa cidade em um momento especial. Igualados nas ações, mas com diferentes papéis, cada qual se esforçava mais, querendo se superar, porque o produto final teria sucesso total, um filme de bang-bang no cineminha local. E assim a experiência, grande sucesso alcançou. Após mais de 60 anos, alguém dela se lembrou, reuniu os velhos atores e na tela projetou as imagens impagáveis que a retina impressionou. Quem não tinha visto ainda o brilho da felicidade, pôde então fazer ideia de como era o passado. E os meninos, hoje adultos, reconhecem ter deixado, lá no longínquo do tempo, um sonho realizado. A lembrança de agora deixou-nos claro também que passe a vida embora com o relógio do tempo, dentro de nossa cabeça, pode-se, a qualquer momento, reviver a vida toda na força do pensamento. Minha singela homenagem a todos os integrantes que fizeram por merecer, estando ou não presentes, neste momento da história, enormemente solene, pois indelevelmente gravados nesta imagem perene. E aqui eu digo que essa é uma homenagem aos amigos, personagens do filme Lição Merecida, rodado em Valinhos, como já foi dito, na Fazenda Candinho, por iniciativa do padre Bruno Nardini, com a colaboração do padre Machado, realização do cineasta Henrique de Oliveira Júnior. Parabéns aos artistas Antônio Carlos Antunes dos Santos, Antônio Carlos Espanholeto, Dermival Concon, Cláudio da Silva Prazeres, Écio Pozuto, Everaldo Coco, Gilberto Menegado, Guilherme Jansen, José Ademar Bisotto, José Alceu Bisotto, José Antônio Cardoso, José Célio Dégelo, José Mário Tonetti, José Roberto Mamprim, Luiz Paludeto, Márcio da Silva Prazeres, Péricles Antoniazzi, Roberto Baldim, Rodolfo Signorini e Walter Diomar Capelli. Muito obrigado, amigos, e parabéns. Agora, então, nós vamos fazer a entrega de certificados de louvor a todos os envolvidos com a produção do filme. O autor dessa homenagem é o vereador Rodrigo Fanhani Popó, qual eu convido para vir ao centro do plenário. Também já deixo a palavra aberta ao Popó. Lá embaixo.
Fala que produto eletrônico e gerente de banco são iguais, né? São semelhantes, porque quando mais você mais precisa, eles falham, né? Então, mas, poxa vida, que momento especial. Eu agradeço indistintamente a todos que puderam vir, né? Foi uma indicação, uma singela indicação a minha, que eu já agradeço o presidente da casa de ter aberto as portas e poder transmitir essa maravilha, essa beleza com que é, né, um filme gravado em 1952 por coroinhas. Desculpa, mas é que... É de coração, nossa, porque a gente sabe toda a dificuldade que é, e você vê que nos dias de hoje, com toda a facilidade que tem com relação à tecnologia e tudo mais, as pessoas não se importam com isso, não valorizam isso. E eu fiz questão de assistir pela primeira vez hoje no filme, justamente para conviver, para sentir essa emoção junto com vocês. Então, seu Mário, seu Henrique e todos os atores que tiveram, eu só tenho a agradecê-los, justamente pelo esse acervo que hoje Valinhos tem, acho que um fruto que foi plantado lá atrás se perpetua há 64 anos. Você vê, eu estou hoje com 34 anos, tomei conhecimento há pouco tempo disso. E quando assim foi feito através do Ulisses, que é meu assessor, tudo, nós começamos a trabalhar a ideia justamente de retransmitir, porque tivemos conhecimento que em 98 tinha passado, em outra oportunidade, acho que em 2010 foi feito também, mas você vê que há pouca também, às vezes, divulgação e tudo mais, acaba que as pessoas não sabendo. E nós, como filhos de Valinhos, valinhenses natos, nós temos que valorizar. Eu tenho a oportunidade hoje de estar vereador da cidade. E passa pelo trabalho do vereador o reconhecimento, a propagação dos valores culturais, para que as pessoas comecem a amar mais a nossa terra, que também os vereadores, os representantes populares tenham esse amor. E acho que o seu Henrique, num café saboroso que eu estive lá semana passada, conhecendo, né, pessoalmente, foi uma grata surpresa para mim saber que é pai da Ana, a qual eu tenho uma amizade já desde, nossa, muito tempo. Foi uma das pessoas que me ajudou muito no restabelecimento da questão do acidente e tudo mais. E quando chego lá e fico sabendo dessa surpresa, foi realmente, acho que, se sentindo em casa, onde que nós tivemos, além de um saboroso café, um bolo, 3 corações do café, né, do seu Mário? Acho que a presença do seu Mário também, acho que, né, as ricas histórias, tudo isso de lá, então, eu acho que esse ímpeto, essa coisa que eu vim vivendo todos esses dias, para que, de fato, hoje acontecesse tudo certinho, em clima de cinema, tudo mais, onde que os painéis foram montados com muito carinho através do seu Mário, o Ulisses, meu gabinete, a Fernanda, então, enfim, gente, eu agradeço indistintamente àqueles que puderam comparecer, àqueles que talvez não vieram, perder uma oportunidade de tamanho de saber ainda mais sobre a riqueza, presenciar tudo isso, mas que a gente, né, possa propagar isso e, né, por muito e muito tempo. Seu Ivo Coco, acho que a poesia, né, o poema que se foi montado, e eu tenho certeza que são palavras que vêm do coração, assim, né, como... Eu estou muito emocionado, acho que porque acho que eu tenho aí uma longa vida pela frente e conhecendo depois de 34 anos que eu estou, né, que eu já nasci, agora que tomei conhecimento, mas pode ter certeza que serei um agente multiplicador disso em todos os cantos da nossa cidade e assim enquanto, né, puder. Então, eu acho que nós temos, acho que o certificado para homenagear, que eu, quando tomei nota, fiz através de um voto de congratulação, justamente por um simples papel, mas também que vem, né, a referendar todo esse trabalho daqueles meninos, né, então meninos que hoje são senhores, pais de famílias, alguns já não estão mais entre nós, mas mostrando a riqueza que é a paixão desse homem, do seu Henrique, que é pelo cinema, como cinéfilo também, o nosso Mário Tonetti, que desde então sempre vem batalhando, fazendo todo, né, acho que esse acervo e trazendo esse conhecimento. Isso é um valor inestimável que eu
como cidadão valiense, esquecendo a questão das vestes de vereador, mas como cidadão, filho dessa terra, eu só tenho a agradecer vocês de coração, viu? Muito, 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 muito obrigado. Então, eu vou aproveitar e vou chamar o primeiro homenageado, o senhor José Mário Tonetti, que fez o Camarada Infiel, ele já aproveita também e já fala um pouco do envolvimento. Palmas para ele, gente. Boa noite a todos os que vieram prestigiar, então, essa exibição do filme. É um filme simples, que a gente brincava de mocinho bandido naquela época, que não tínhamos os Pokémons de hoje, não tínhamos os Star Wars, né, que a criançada brinca na televisão, no computador e nos smartphones. Cinema era tudo para a gente. Então, a gente não via a hora de chegar sábado e domingo para ir nas matinês lá do Padre Bruno, na Canino Ferreira, e lá assistir não só os filmes de bandido, mas outros de aventura que passavam, seriados, e a diversão era essa. Então, aos domingos acontecia assim, a 13h, a gente ia na igreja, que o catecismo era ministrado pelo saudoso sacristão, o senhor Jonas Ramos de Sá, que era uma alma assim, de uma grandeza enorme, e depois desse catecismo, dava uma cartolina cor-de-rosa que chamava Ponto de Catecismo. E essa cartolina, com o carimbo paroquial, servia de ingresso para ir no cineminha do padre. E depois de todo esse tempo passado, agora com a sua indicação, que acho que, por assim dizer, foi o único vereador que se entusiasmou pela história e trouxe aqui na Câmara de Valinhos, né, Popó? A gente só tem a agradecer, né? Então, é uma história que vai ser relembrada por muito tempo, com saudades do padre Francisco Machado, que auxiliou na filmagem, ensaiava a gente exaustivamente, porque ele falava assim, junto com o senhor Bruno Nardini, olha, não podemos gastar muito filme, que o material é caro, então vamos ensaiar bastante vezes para não ter que repetir as cenas. E a criançada levou tão a sério a participação individual, vocês viram aí na projeção, que praticamente uma cena só que precisou ser repetida, que tinha chovido na véspera, na sexta-feira, e o capim estava meio molhado, então patinaram um pouquinho. Mas praticamente o filme todo foi realizado em 6 sábados à tarde, e deu certo até hoje, graças ao seu Henrique, que vocês viram o rolo do filme, até hoje está na casa dele, porque ele deixa arejar o filme. Não pode ficar preso dentro da lata, senão ele gruda, ele mela e não pode ser passado no projetor. Então, eu acho que, além dos que trabalharam no filme, o principal foi ele, com a audácia, com o zelo e o carinho, e a técnica dele, né, com uma simples câmera de 16mm, que foi emprestada pelo Mendonça de Barros, que era o prefeito de Campinas, ele realizou uma obra como se fosse os cineastas de agora, que a gente vê nos filmes com toda a parafernália eletrônica que temos, né? CD, DVD, pendrive, cartão de memória, os modernos smartphones aí, né, Ulisses? Que filme em HD, e você pode compartilhar essas imagens com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ao mesmo instante. Naquela época não, era só o cineminha do padre. E com essa câmera de 16mm, que o prefeito de Campinas então emprestou para o senhor Henrique, conseguiu essa façanha que vai ficar perpetuada na história de Valinhos. Realmente, esse filme é um ícone da história cinematográfica de nossa cidade, que merece ser visto e, quem sabe, futuramente ser exibido muitas e mais vezes. Eu agradeço também aos que participaram, que estão presentes, que é o Celito, José Célio Dejo, o Écio Pozuto, prezado amigo mocinho, que a gente brigou para valer, né, Écio? Parece que fazia que tinha dado um revólver na cabeça dele mesmo, é tudo brincadeira, né? O Carlinhos Antunes, que foi o meu cúmplice, e na minha ganância eu não deixei ele pegar o ouro e acabei atirando nele, de brincadeira, né, Carlinhos? O Cláudio Prazeres, que foi também a camarada, o Luiz Baludeto, ele que me amarrou no filme e me prendeu, né, Luiz? Então a gente tem que agradecer, não sei se chegou mais alguém que eu não tenha visto, então a gente só tem a agradecer essa grande oportunidade que nos é oferecida nessa noite, e eu quero agradecer também ao Ulisses, que fez tudo aqui, que praticamente é cartaz, divulgação, jornais, né, Ulisses, tudo. A Vânia,
que é do Departamento de Imprensa, né, Vânia? Ela que mandou os convites, ela que confeccionou aí os méritos que vão ser entregues agora, os documentos, né? Então, a gente só tem que agradecer à Câmara de Vereadores que nos proporcionou essa noitada bonita aqui de cinema e a todos os vereadores, enfim, todos que indireto ou diretamente contribuíram para que esse sucesso dessa noite fosse realizado. Um abraço a todos, em especial ao Popó aqui, que eu agradeço de novo. Muito obrigado, gente. Eu aproveito então para chamar o diretor do filme, o senhor Henrique de Oliveira Júnior, para também receber o seu certificado e falar um pouco sobre o processo. Vamos lá que eu vou ajudar o senhor. Vamos lá. Eu fiquei muito emocionado com suas palavras e a recepção desse distinto público que está aqui presente. Essa humilde homenagem a um cidadão que lutou por fazer um filme procurado por Mário Tonetti, que ficou feito uma história verdadeira para o mundo inteiro. Agradeço ao ilustre vereador as palavras que ele disse sobre minha pessoa e, no momento, o mais emocionante de tudo é aquilo que se viu aqui do público, os aplausos. Portanto, muito obrigado. Eu te agradeço. Nós vamos entregar agora, então, ao povo presente, as minhas desculpas pelas palavras. Agora eu chamo Antônio Carlos Antunes dos Santos, que foi também um camarada fiel. Chamo agora Cláudio da Silva Prazeres, fez o Camarada da Fazenda. Agora eu chamo o Fábio Lincoln, ele é filho do Denival Concon.
Fábio Concon, para representar o pai. Também foi o camarada da fazenda. Écio Pozuto, mocinho. José Antônio Cardoso fez camarada da fazenda. José Célio Dégelo, Celito, também camarada da fazenda. E Luiz Paludeto, que também foi um dos camaradas da fazenda. Tem mais algum ator que a gente não chamou que está presente? Não? Popó, você quer falar mais alguma coisa? Aqui, ó. Terceiro. Aqui, ó. Bom, gente, acho que eu só tenho a agradecer, né? Acho que por a oportunidade e a gente exaltar o brilhantismo, né? Os valores que a nossa terra de Valinhos tem. Seu Henrique, aqui, né, um valiense nato, nasceu aqui, lá na fazenda Espírito Santo, lá, né, quando muito novo, saiu, mas é nosso valiense, é daqui. Então, Valinhos tem muito artistas, revelou muita gente, e que nós temos que propagar isso, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, acho que enquanto, né, como eu disse no início, e vereador, eu tenho por obrigação exaltar esses valores e lembrar e trazer a memória da nossa juventude, dos adolescentes, ver o que é, né, quando se há comprometimento, respeito, se exaltando valores e princípios que no mundo de hoje talvez estão se diluindo. Mas nós, familiares e famílias valienses, temos por essa obrigação. Então, seu Henrique, eu acho que para mim é uma honra tê-lo, senhor, né, sabendo que o senhor é um valiense, ter toda essa dedicação com esses jovens, com essas crianças que lá atrás, como coroinhas, né, o Monsenhor Bruno, ter tido essa sensibilidade em fazer. E pelo aspecto também de cuidar desse acervo,
porque muitos poderiam fazer pouco caso e hoje nós não teríamos essa noite brilhante e a oportunidade de conhecer o valor da nossa terra. Então, mais uma vez, eu agradeço de coração a cada um de vocês pela oportunidade que eu tive em trazer, né, para dentro da Câmara Municipal todo esse acervo cultural, essa história de Valinhos, e que com certeza vai se perpetuar por gerações e mais gerações aqui no nosso município. Um beijo no coração de cada um. Então a gente encerra aqui a nossa sessão especial. Obrigado a todos pela presença. E vamos fazer uma foto oficial agora com todo mundo aqui, todos os homenageados aqui no plenário. Pode ser? Eles vêm.